Olá, posso te ajudar? Ah, você veio entregar os livros, ok. Pode me entregar eles aqui. São 3 no total. Ótimo. Pelo número do registro aqui do livro, eu já consigo achar sua ficha aqui pelo computador. Então, deixa eu procurar. Ok, são os 3 títulos. Você gostou dos livros? Conseguiu ler todos? Ah, que bom, são ótimos livros. Muita gente procura por eles aqui na nossa biblioteca. E todos costumam falar muito bem deles. É bom saber que você também gostou. Então, só completar. Aqui de dar baixa. Você é novo por aqui? Ah, ótimo. Bom que você pode frequentar a nossa biblioteca sempre que quiser agora. Ok, prontinho. E hoje você vai pegar algum outro livro? Uma leitura semanal? Posso te ajudar sim. Você tem em mente algum tipo de livro específico ou não? Não? Ok. Tá. Você tem preferência de algum gênero literário que você mais goste de ler? Ah, sim, mais um romance policial, suspense. A gente tem esses tipos de gênero, claro. Eu vou pesquisar aqui para te sugerir alguns livros que você talvez possa gostar, tá? Você tem preferência por algum livro mais curto, de uma leitura mais rápida ou não? Tá certo. Ok. Eu vou te mostrar algumas sugestões para ver se você se interessa por algumas delas, tá? Primeiro, então, já que você falou que gosta desse tipo de gênero de romance policial, suspense, um pouco voltado para o terror, é isso? Ok. A gente tem alguns livros mais clássicos, outros não tão conhecidos, mas que são bons também, tá? Que vale a pena conhecer. Mas eu vou te mostrar vários tipos diferentes de livro, para você ver mesmo se você se interessa por algum, tá? Então, primeiro a gente tem um clássico, que é o Iluminado, livro muito famoso do escritor Stephen King. O Iluminado é um livro muito bom, como eu disse, é um clássico, muito conhecido por muitas pessoas pelo filme, né, que foi a adaptação do livro. O filme também é muito bom, é ótimo. Você já viu? Ok. O livro você já leu? Ok. Você já leu algum outro livro do Stephen King? Tá. O Iluminado é um livro ótimo, tá? Eu recomendo se você gosta deste tipo de livro que te envolve numa história de mistério, de terror também um pouco. Mesmo para quem não curte este tipo de gênero, é um livro também muito indicado, porque é uma leitura muito gostosa, muito interessante, muito envolvente. Eu vou estar lendo a sinopse do livro para você, caso você se interesse, tá? Danny Torrance não é um menino comum. É capaz de ouvir pensamentos e pode transportar-se no tempo. Danny é iluminado. Maldição ou bênção? A resposta pode estar guardada na imponência assustadora do Hotel Overlook, que já foi palco de festas sofisticadas, noitadas de sexo e bebida, grandes negócios e paixões avassaladoras. O tempo passou arrastando consigo as glórias do passado, mas algo resiste nos longos corredores sombrios do hotel. Algo terrivelmente poderoso e assustadoramente mau. Então, eu não vou ler muita coisa para não dar spoiler do livro para você, caso você se interesse. Mas realmente é uma leitura muito boa, tá? Mas eu vou te mostrar outras também.
Bom, uma outra escritora clássica, Agatha Christie. Agatha Christie muitas vezes é conhecida como a mãe do romance policial por causa do seu personagem famoso, o Hercule Poirot, que é considerado um dos detetives mais famosos da literatura, junto com Sherlock Holmes. Mas Agatha Christie também é uma ótima escritora, os livros dela são muito bons. Este livro, particularmente, é uma leitura muito fácil, muito simples. Você pode ver que o livro ele nem é tão grande. É uma leitura bem tranquila, mas ao mesmo tempo muito interessante. O nome do livro é Os Elefantes Não Esquecem. Eu vou ler um pouquinho da sinopse também para você. Hercule Poirot parou no alto do penhasco. Neste cenário, uma mulher sofrera um trágico acidente, anos atrás. Algum tempo depois, mais uma tragédia. Dois outros corpos foram descobertos, marido e mulher, mortos a tiros. Mas quem matou quem? Teria sido um pacto suicida? Um crime passional? Ou um assassinato a sangue frio? Poirot embrenha-se no passado e descobre que antigos pecados deixam marcas profundas. Então é um livro muito interessante. Caso você não conheça, o Hercule Poirot é um personagem muito... É bom conhecer ele. Não tá me vendo a palavra agora, mas é um personagem muito fácil de se gostar. E uma vez que você conhece ele, você quer ler mais livros em que ele aparece, porque é muito bom, tá? Próximo livro, eu tenho também um livro do Sidney Sheldon, também é um escritor muito conhecido. Muitas pessoas não gostam do Sidney Sheldon, já outras adoram ele. O estilo de livro dele é bem peculiar, mas é muito interessante também. Uma leitura também muito simples, muito gostosa. Qualquer um consegue ler. E este livro é O Estrangulador. E eu vou ler um pouco da sinopse também para você. Um perigoso maníaco vem desafiando as mais brilhantes cabeças da Scotland Yard. Não deixa rastros, exceto uma intrigante coincidência. O criminoso só ataca em dias de chuva. O sargento Sekio Tagadi está desesperado. Não há tempo a perder. Precisa urgentemente desvendar o quebra-cabeça mais terrível de sua carreira. Nesse momento, o boletim meteorológico anuncia chuvas ao final da tarde sobre a capital inglesa. Como eu disse anteriormente, eu não vou ler muita coisa, porque senão eu vou acabar dando spoiler para você, mas isso já é suficiente para deixar aquela sensação de querer saber o que vai acontecer nessa história, tá? Bom, um outro livro, eu tenho aqui este livro. Ele não é muito conhecido, ele é de um autor brasileiro, Roberto Freire. Muita pouca gente conhece este livro. Eu também não conhecia até ver ele aqui na biblioteca e ler ele. Mas foi um livro que eu gostei bastante de ler. Então, é meio que uma recomendação pessoal também, tá? Mas é muito bom porque é um livro também de um romance policial que envolve crimes, um suspense, mistério e também um detetive. E a história é muito interessante, se passa aqui no Brasil. Tem personagens brasileiros, né, claro. E com uma trama muito interessante. O nome do livro é O Momento Culminante. Vou ler um pouquinho da sinopse para você. Dentro da caixa havia o cadáver de uma linda moça de olhos abertos com estranha expressão no rosto e que lhe parecia ser de grande prazer. Estava nua
e ele nunca vira um corpo jovem despido tão lindo assim. O que impressionara era que parecia que um vidro estava colado à pele do corpo. Decidido, passou a mão sobre a transparência que envolvia o corpo, sentiu-o em temperatura normal e percebeu a textura lisa e macia do vidro. Então, só isso também dá aquela vontade de saber como que a história se desenrola. É o primeiro livro deste gênero de romance policial desse escritor, do Roberto Freire, mas é um livro realmente muito bom. Aposto que você vai gostar muito. Mais sugestões, deixa eu ver. Ok. A gente também tem um livro que não é muito conhecido, aliás, eu nunca ouvi ninguém falar sobre ele, mas é um livro que eu também li e gostei bastante. É uma leitura um pouquinho mais demorada, né? Mas que vale muito a pena. O livro se chama Ondas da Morte, do autor Clive Cussler. E é também um romance policial. Eu estou mostrando vários livros desse gênero, já que você falou que gosta. E a história é muito bacana. Tem um pouco de aventura também neste livro. Talvez o que os outros não tenham tanto, este aqui tem aventura. Um pouquinho da sinopse para você. As autoridades americanas estão intrigadas. Qual a razão daquele imenso complexo portuário construído por um poderoso cidadão estrangeiro na Louisiana, no meio do nada? Para desvendar o mistério, o agente federal Dirk Pitt arrisca-se em uma operação de vida ou morte. Ele penetra no âmago de uma tentacular organização com sede em Hong Kong. Seu líder, Qin Shang, tem uma fixação: pôr de joelhos a mais poderosa nação da Terra. Com o conluio da República Popular da China e de altos funcionários de Washington, Qin Shang não encontra oponentes em sua trama diabólica. Então, muito bom também este livro. Bom, eu tenho também, este você talvez já tenha ouvido falar, pelo menos o autor ele é bem conhecido, que é o Dan Brown, e o livro se chama Inferno. Este livro é do mesmo autor do famoso Código da Vinci, que também se transformou em uma adaptação para o cinema. E este livro, aliás, também existe um filme dele, mas eu prefiro o livro do que o filme. Mas é um livro muito bacana. É o mesmo personagem de Código da Vinci, é o Robert Langdon. Se você tiver lido o livro ou visto o filme. Mas nesse mesmo estilo de Código da Vinci, também possui muita aventura nessa história. É muito interessante e se passa na Itália. Então, o livro descreve muitos lugares famosos da Itália. Então, talvez você se interesse. Eu vou ler um pouco da sinopse. No meio da noite, o renomado simbologista Robert Langdon acorda de um pesadelo no hospital. Desorientado e com um ferimento à bala na cabeça, ele não tem a menor ideia de como foi parar ali. Ao olhar pela janela e reconhecer a silhueta do Palazzo Vecchio em Florença, na Itália, Langdon tem um choque. Ele nem se lembra de ter deixado os Estados Unidos. Na verdade, não tem nenhuma recordação das últimas 36 horas. Então o livro já começa assim. E vai nessa trajetória até ele descobrir onde ele está, como ele foi parar ali, já que ele perdeu a memória. E descobriu tudo o que aconteceu nas últimas horas e o que está para acontecer dali para frente. Então é muito interessante. É uma leitura fácil também, simples, que você consegue terminar rápido o livro. Uma outra dica.
próxima dica é um livro que eu conheci há pouco tempo, que se chama O Livro dos Espelhos. Eu descobri também recentemente que este livro foi um dos livros mais traduzidos em todo o mundo. É de um autor romeno, eu não conhecia ele até então. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Kirovici, uma coisa assim. E o título é O Livro dos Espelhos. Uma leitura também bem gostosa, bem simples, bem rápida, bem fluida. E um pouquinho da sinopse é a seguinte: quando o agente literário Peter Katz recebe por e-mail um manuscrito parcial intitulado O Livro dos Espelhos, ele fica intrigado. O autor, Richard Flynn, descreve seus dias em Princeton e documenta sua relação com Joseph Wheeler, um renomado psicólogo, pesquisador e professor assassinado em casa em 87. Então o livro ele já começa basicamente assim também. Ele tem essa característica interessante de ser um livro dentro de um livro, porque o livro conta a história de um escritor que estava escrevendo um livro, mas ele não pôde concluir o livro porque foi assassinado. E através dos manuscritos deste livro que ele estava escrevendo, o personagem deste livro vai atrás de pistas para que talvez possa solucionar então este caso. Então é muito interessante, parece um pouco difícil de entender no início, mas não é tão difícil quanto parece, não, tá? Saindo então um pouco desta área do romance policial, do terror, do suspense, eu vou te mostrar alguns outros livros que você talvez possa gostar, que não são necessariamente nesta área, tá? Mas que são livros muito bons. Então, a gente tem, você talvez conheça o filme, que é o livro 12 anos de escravidão. O filme também ficou muito famoso há pouco tempo, ganhou o Oscar e tudo mais, é um filme muito bom também. E o livro, ele é na verdade uma história real, ele é escrito pelo Solomon Northup, que foi o escravo americano, ele mesmo que escreveu este livro para contar a sua história. É uma história muito emocionante, muito triste, como eu disse, é uma história real. Então, ele conta pelo que ele passou durante... eu vou ler a sinopse para você entender um pouco melhor. 12 anos de escravidão narra a história real de Solomon Northup, negro americano nascido livre que, por conta de uma proposta de emprego, abandona a segurança do norte e acaba sendo sequestrado e vendido como escravo. Durante os 12 anos que se seguiram, ele foi submetido a trabalhos forçados em diversas fazendas na Louisiana. Então, Solomon era um negro americano livre na época da escravidão americana, mas ele era um negro livre e ele na verdade foi sequestrado e escravizado durante 12 anos. Então, durante esse tempo ele perdeu todo o contato que ele tinha com a família, perdeu a sua casa, todos os contatos que ele tinha com os amigos, enfim. Então, uma boa dica se você quiser diferenciar um pouco o gênero literário. Tem um outro livro nacional. Este livro também é muito conhecido por muita gente, principalmente pelos adolescentes, que é o livro do Bartolomeu Campos Queiroz, Por Parte de Pai. Por Parte de Pai é um livro muito pequeno, então muito rápido de ler, muito simples também, mas é um livro muito poderoso. Eu vou ler um pouquinho da sinopse para você. Um mútuo amor calado, imenso, perpassa pelas páginas deste livro, em que o avô reina e o neto é o seu súdito encantado. E um registro de fatos, ora poéticos, ora curiosos, vai se revelando ali na conquista de um tempo que não retorna, a não ser pela magia da literatura.
Tem uma boa pedida por parte de pai. Não sei se você já leu ele, mas livro nacional também. E a gente tem alguns outros clássicos. Deixa eu ver. Tá, na verdade, o primeiro ele tá emprestado no momento, mas a gente tem toda a coleção, que é os famosos livros do Harry Potter. Você é familiar com o livro? Você já leu algum deles? Ok. Este aqui, no caso, é o último livro, é o 7º livro da série, que são 7 livros, dessa série principal do Harry Potter. Muito bom também. É uma leitura que uma leitura muito gostosa, muito interessante. É um livro mais voltado para fantasia, para aventura, mas é uma boa pedida e é um clássico também, né, caso você tenha interesse, tá bom? Mais um clássico é A Guerra dos Tronos. Este livro, como você pode ver, ele é maior, então é uma leitura mais, eu não diria mais lenta, mas que leva mais tempo, mas vale a pena porque também é uma história muito interessante. Este é o livro 1 das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. O do Harry Potter eu esqueci de falar, mas a escritora é, claro, a J.K. Rowling. Mas este livro também é mais voltado para fantasia, tá? Eu não vou ler a sinopse porque você certamente já ouviu falar um pouco como o livro do Harry Potter, mas eu tenho mais 2 aqui para te mostrar antes de você decidir. Um deles é A Menina que Não Sabia Ler. A Menina que Não Sabia Ler é uma história muito cativante, muito interessante, que te prende, sabe aquele livro que consegue te prender, que você tenta deixar de ler, mas você quer saber o que vai acontecer em seguida. Então, A Menina que Não Sabia Ler é um desses livros. E a sinopse, rapidinho. 1891, Nova Inglaterra. Em uma distante e decadente mansão, onde nada é o que parece, 2 irmãos são negligenciados pelo seu tutor e tio. A jovem Florence, de apenas 12 anos, passa os dias cuidando de seu irmão mais novo, Giles, e perambulando pelos corredores em uma rotina tediosa e desinteressante, até que, um dia, a menina encontra a biblioteca proibida da mansão e apaixona-se por ela. Então, é um livro muito interessante também, caso você queira ler, tá? E um outro livro, este na verdade eu não li ele ainda, então eu não sei te falar através da minha perspectiva, mas todo mundo que pega ele aqui na nossa biblioteca fala que gosta muito dele. É um livro também muito simples, é um livro até mais voltado para o público adolescente, mas também adultos leem e gostam desse tipo de livro. O livro se chama Confissões de Inverno e o autor é o Brendan Kelly. Não sei se eu falei certo. Então, eu vou ler um pouquinho da sinopse. À medida que sua família se desintegra, Aidan Donovan, um adolescente de 16 anos, procura consolo em estimulantes químicos, no estoque de bebidas do pai e nas atenções do padre Greg, o único adulto que realmente o escuta. O Natal chega e seu mundo entra em colapso quando ele reconhece o lado obscuro do afeto que o padre Greg lhe dedica. Enquanto tenta dar sentido à própria vida, Aidan conta com o apoio de um grupo de amigos desajustados. Josie, a garota por quem se apaixona, a rebelde e espontânea Sophie e Mark, o carismático capitão da equipe de natação. Então é um livro, eu acredito que seja de
descobertas adolescentes, naquela fase de transição da adolescência para a vida adulta. Então, talvez seja algo que a gente consiga se identificar mesmo a gente já tendo passado por essa fase. Aliás, principalmente se a gente tiver passado por essa fase. Então, talvez seja um livro que você queira dar uma chance também, tá? Ok, então estes foram os livros que eu achei que você poderia se interessar. Tem algum ou mais de um que você se interessou e quer levar? Ok. Este, né? Sim. Deixa eu pegar ele pra você. Ok, aqui. E vai ser este mesmo, então? Ok, eu acho que você vai gostar muito dele, tá? Então, antes de te entregar, deixa eu anotar aqui na sua ficha. Eu quero que quando você vier entregar, você me fale o que você achou dele. Mesmo se você não tiver gostado, você pode falar. Porque um livro, ele não precisa agradar ninguém. Existem livros que eu não gosto e é tudo ok. Então, é isto. Então, deixa eu anotar aqui. Hoje é dia 18. Ok. Você só assina aqui nesse papel pra mim, fazendo favor. Isto. É nesse X. Ok. Ótimo. Eu vou deixar este papel aqui, então, dentro do livro, e quando você vier devolver, você traga com este papel também, tá? Então aqui, só um minutinho que eu vou colocar na sua ficha no computador. O número do livro. Ok. Uma semana, 2 semanas, qual o tempo que você prefere? Ok. Caso você termine a leitura antes deste prazo, você também pode vir, claro, devolver antes. E se você começar a ler e não gostar também quiser devolver, não tem problema, tá? Eu só peço que caso você demore mais tempo, você ou me ligue ou pode me mandar um e-mail, tá? Eu vou te dar um marca-livros aqui da nossa biblioteca, e aí tem todos os nossos dados, o nosso e-mail, nosso telefone, tá? Você pode conversar comigo mesmo. Eu sou o Vitor, eu tô aqui o dia inteiro, tá? Então, você precisando, você pode me ligar que eu coloco mais prazo pra você, tá? O livro se chama Autor, certo, certo, certo. Ok, prontinho. Aqui tá o livro. Tenha uma boa leitura. Espero que você goste. E até mais. Tchau.